Olá, gente! Vamos dar início então às nossas aulas de reino animal, continuando o nosso estudo de seres vivos. O reino animal ele pode ser chamado de reino animalia ou metazoa. E nesse reino a gente vai ver uma infinidade de filos, infinidade não, mas alguns filos, desde os animais mais simples até aqueles que são mais complexos, parecidos com a gente, né? E vamos falar também dos seres humanos brevemente. Bom, quando a gente fala de animais, logo vem à cabeça essa divisão invertebrados e vertebrados, que a gente vê normalmente na sétima série, no sétimo ano, né? Invertebrados e vertebrados não é uma característica, né, um termo taxonômico. A gente usa isso, é fácil de entender que os invertebrados não têm vértebras e são desde poríferas até equinodermas, e os vertebrados são os cordados, mas a gente tem que usar um nome correto, que são cordados. Nessa filogenia, a gente vê então várias características que fazem com que a gente separe e agrupe também todos esses seres vivos. Por que a gente coloca desde porífera até cordados no reino metazoa, no reino animal? Eles estão unidos aqui no reino porque são multicelulares ou pluricelulares, têm desenvolvimento embrionário parecido e são heterotróficos, basicamente. Então surgiram lá de um flagelado, provavelmente um aglomerado de protozoários que deram origem aos animais. E aí a gente vai ter todos esses filos que a gente vai trabalhar ao longo do semestre: porífera, quinidária, plateumintes, molusca, anélida, nemátoda, artrópode, equinoderma ou equinodermata e cordados. E a gente vai ver na aula de hoje as características em comum, as características que fazem com que a gente estude esse filo e algumas características que fazem a gente separar nesses grandes grupos que vocês estão vendo aqui nessa filogenia. Beleza? Então vamos lá. As características gerais. Os animais são eucariontes, então são seres que têm uma célula eucariótica. O que significa isso? Significa que existe um núcleo contendo o DNA aqui dentro. Tem carioteca, tem envelope nuclear, são células eucariontes ou eucarióticas. Esses animais também são multicelulares ou pluricelulares. Então não tem nenhum animal vai ter uma única célula, todos são múltiplas células ou pluricelulares. Eles podem ser animais com tecidos verdadeiros, com tecidos que são, por exemplo, a gente. Então a gente sabe que tem tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido nervoso, mas tem um grupo que não tem tecidos, que são os poríferas. Eles não têm tecidos verdadeiros, as células ali, o aglomerado de células estão juntas, mas não formam tecidos, não tem cooperação nem união dessas células. Eles funcionam como um animal, mas não é um tecido verdadeiro. Esses animais a gente chama de parazoários, todos os outros são eumetazoários, beleza? Então, aqui se a gente voltar, a gente consegue ver aqui, ó, parazoários, só os poríferas. E os eumetazoários são de quinidários até cordados, beleza? Todos os animais são heterotróficos, portanto não produzem seu próprio alimento. Ou eles são carnívoros, ou são parasitas, ou são filtradores, ou são consumidores primários. Então eles vão ter que ingerir matéria orgânica proveniente de outros seres. A maioria possui sistema nervoso e muscular para se movimentar e para perceber o meio. E a reprodução pode ser tanto assexuada, como por exemplo brotamento de esponjas, como também sexuada com produção de espermatozoides e óvulos e fecundação. Essa, inclusive, é extremamente importante para a gente entender o reino animal. Esse reino animal, provavelmente os primeiros animais, eles devem ter surgido aí no Cambriano ou período pré-cambriano, mais ou menos cerca de 700 milhões de anos, e tem uma intensa diversificação nesse período. Apesar de poucos fósseis, ainda é possível ver esse registro.
Além disso, se não tem tantos fósseis assim, como é que a gente faz para juntar todo mundo no mesmo grupo? A gente olha para os animais que vivem atualmente e a gente usa o desenvolvimento embrionário para construir essas relações de parentesco, essa filogenia que a gente tem hoje. E para construir isso e usar o desenvolvimento embrionário, então a gente precisa entender algumas coisas do desenvolvimento embrionário. Um embrião surge da união do óvulo com o espermatozoide. Então, por essa união, acontece a formação de um zigoto, e esse zigoto, então, vai se dividir várias e várias vezes e vai formar um embrião. A gente sabe muito bem isso porque a gente sabe como a gente se forma através da fecundação de óvulo e espermatozoide, a gente tem a origem de um bebê, de um embrião, né? Então, através desse desenvolvimento embrionário que a gente consegue entender a origem evolutiva dos animais. E para entender esse desenvolvimento, é importante a gente recapitular algumas coisas. Existem tipos de ovos. Os nomes aqui não são tão importantes. Eu quero que você se atente que a gente tem diferentes tipos em função da quantidade de vitelo. Então a gente tem, às vezes, ovos com pouco vitelo, como por exemplo o nosso óvulo, ou então o vitelo concentrado numa região específica, como por exemplo os anfíbios, ou então ainda nos artrópodes, uma região centralizada de vitelo, ou esse daqui que talvez você ao olhar já imagine um ovo de ave, que tem vitelo numa região bem concentrada, que é a gema do ovo, e na gema do ovo às vezes você vê um pontinho amarelo não, um pontinho vermelho, que é justamente o núcleo. É ali então que vai acontecer a divisão celular. Então a maior parte das divisões celulares vão acontecer inicialmente aonde está justamente o núcleo. Então aqui ou aqui, beleza? E essa união de óvulos e espermatozoide a gente chama de fecundação. Depois da fecundação acontece a formação do zigoto. Essa fecundação ela pode ser uma autofecundação, então o indivíduo produz espermatozoides e óvulos e se autofecunda, mas o que é mais comum é a fecundação cruzada. A fecundação cruzada pode, então são dois indivíduos que vão fazer essa relação e pode ser interna, como nas aves e insetos, ou externa, como por exemplo anfíbios e peixes. A fecundação ocorre fora do corpo da fêmea e aqui dentro do corpo da fêmea. Essa é a diferença. Depois dessa fecundação, acontece o desenvolvimento embrionário propriamente. E esse desenvolvimento embrionário tem uma série de etapas. A gente vai ver brevemente essas etapas para entender, então, algumas características dos animais. O ovo, ele então vai sofrer uma série de segmentações, vai passar a ser chamado então de mórula, depois de blástula, depois de gástrula e por fim neurula e organogênese. Esse desenvolvimento embrionário, a gente vai ver algumas partes aqui para entender aquele cladograma lá no início da aula, aquela árvore filogenética. Então, o que acontece primeiramente? O óvulo, ou o zigoto, desculpa, que é o óvulo fecundado, vai se dividir e vai formar então duas células primeiro, que a gente chama de blastômeros, depois 4, depois 8. Essa é uma fase de segmentação, as primeiras divisões do embrião. Depois, essas células continuam se dividindo e vão formar um maciço de células chamado de mórula. A mórula continua o seu desenvolvimento e então forma uma bolinha oca. Então, daqui, que é um maciço de células, vai se reorganizar e vai formar uma bolinha com uma cavidade. Aqui, imagina a bolinha que foi cortada no meio para a gente ver o interior. Essa cavidade a gente chama de blastocele, beleza? Nessa fase, acontece então uma reorganização das células e a gente tem uma parte aqui que vai dobrar para dentro. Como? Imagina uma bola de futebol vazia, murcha, e você chuta um lado. Isso daqui, se a gente chutasse esse lado aqui, isso ia dobrar, vai fazer uma dobra, uma invaginação. Dobra para dentro a gente chama de invaginação. Essa dobra para dentro aqui vai formar
a próxima etapa, que a gente chama de gástrula, tá? Na gástrula, o que acontece de muito importante aí é que ocorre a formação dos folhetos embrionários. Ai, professor, o que é isso? Veja, esta dobra que aconteceu aqui vai fazer com que a gente diferencie a parte de células internamente e a parte de células externamente. Essa camada externa a gente vai chamar de ectoderma, tá? Derme, parece, né? Pele, né? Então, ectoderma para fora, endoderme para dentro. Tem alguns animais que só tem esses dois folhetos embrionários, só tem essas duas camadas de célula para desenvolver o seu corpo. São os quinidários. Então a gente fala que esses animais são diblásticos, porque só tem dois folhetos embrionários. Agora, outros animais, e a maioria deles tem 3 folhetos embrionários. Vai ter ectoderme, endoderme e internamente, né, entre a ecto e a endoderme, a gente tem um outro tecido chamado de mesoderme. Quem são esses animais? Desde os plateumintos até os cordados. São então animais triblásticos ou triploblásticos, porque tem 3 folhetos embrionários. O que são folhetos embrionários? São camadas de célula que irão desenvolver partes do seu corpo. Então a ectoderme, por exemplo, no nosso caso, vai desenvolver pele. A mesoderme, músculo. A endoderme, o tubo digestório. Então, saber esses, né, se é triblástico ou diblástico é importante para classificar, porque isso vai dar diferentes formatos de animais, beleza? Então a gente tem aqui, ó, nesse caso, ó, diblástico, a gente só tem os quinidários. Depois, de plateuminto até cordado, todos são triblásticos, beleza? E aí, então, a gente tem uma outra coisa que eu queria falar, antes de falar coisas mais genéricas, que provavelmente vocês já viram. Quando acontece essa primeira dobra aqui, né, e forma-se esse buraquinho, esse buraco a gente chama de blastóporo. Esse buraco, quando acontece essa dobra, quer dizer que está formando aqui internamente a origem do sistema digestório. Se essa dobra der origem à boca, a gente fala que o animal é protostomado. Se este buraquinho não der origem à boca, este buraquinho, o blastóporo, der origem ao ânus, os animais então serão deuterostomados. Ah, então quer dizer que os protostomados só têm boca e o deuterostomado só tem ânus? Não. Significa que os protostomados, o primeiro buraquinho que forma do sistema digestório é a boca. Os deuterostomados, o primeiro buraco que forma é o ânus. Quem são eles? Então, dos animais triblásticos, temos protostomados e deuterostomados. Os protostomados são plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos e artrópodes. Os deuterostomados são equinodermas e cordados, nós e as estrelas do mar, basicamente. Certo? Que mais que a gente precisa saber nessa aula introdutória? Simetria. Existem animais que têm simetria radial, que a gente pode dividir em raios, tá vendo? Uma estrela do mar tem simetria radial, tá? Já um animal, um inseto, por exemplo, tem simetria bilateral. Esse lado aqui é igual a esse lado. A gente tem simetria bilateral. Uma estrela do mar tem simetria radial. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. A gente pode dividir em raios, certo? Então tem tipos de simetria, esses dois. Outra coisa, os animais vão ter um grau de cefalização. A gente parte, por exemplo, de uma medusa que que não tem cefalização. Você tem o sistema nervoso difuso. E aí, ao longo da evolução, a gente vai ter uma concentração de gânglios nervosos até formar o que a gente tem no nosso corpo, que é um encéfalo. Então, existe uma cefalização no reino animal, uma concentração de gânglios da parte do sistema nervoso. Existe também segmentação ou metameria. O corpo é dividido em porções semelhantes. Então, por exemplo, tem animais que têm isso. Por exemplo, as minhocas, os insetos,
Nós também, a gente consegue ver na musculatura, por exemplo, dos cordados, dos peixes aqui, nesse exemplo, esses segmentos. Então tem segmentação. Só ocorre em animais com simetria bilateral, triblásticos e celomados, que a gente vai ver daqui a pouco. Ainda em anelídeos, artrópodes e cordados, beleza? Sistemas esqueléticos, existem alguns. A gente tem uma capacidade de movimentação que se dá por meio de contração de músculo e tem que estar ligado ao esqueleto. Então a gente tem alguns tipos de sistemas esqueléticos. Sistemas esqueléticos hidrostáticos, que tem uma capacidade então de usar a contração muscular e tem uma relação com concentração de água no corpo. A gente tem também esqueletos que a gente chama de exoesqueleto incompleto, que é, por exemplo, a cobertura aqui do corpo do molusco é uma concha, e essa concha é um exoesqueleto incompleto, tá? Que protege o animal. E a gente tem o exoesqueleto completo, que você tem quase pouca abertura para o animal e é uma cobertura rígida que protege completamente o corpo, por exemplo, dos artrópodes, insetos, crustáceos, aracnídeos, tá? E a gente tem o endoesqueleto. Esse endoesqueleto é típico de cordados e de equinodermos. Aqui a gente tem um ouriço do mar, quando a gente olha assim, ele está vivo, o esqueleto está por baixo dos espinhos, então a gente tem aqui só o endoesqueleto dos equinodermos. Então essa é uma primeira aula, uma visão geral aí das características dos animais. Faça um resumo dessa aula, leia o livro, faça a lista de exercícios e escreva suas dúvidas. Eu espero que você tenha entendido. Até a próxima!